Contribuição para posto acima. Ainda existe isso? Há militares e pensionistas que ainda podem se beneficiar disso? O militar pode contribuir ainda para posto acima e as pensionistas e seus pensionistas podem ser beneficiados? Este é o episódio 3 da série Pensão Militar para Todos. Vamos falar deste assunto hoje, contribuinte facultativo e descontos obrigatórios. Fica comigo até o final desse vídeo para você não ficar com nenhuma dessas informações pela metade. Bem-vindos de volta. Nos outros episódios, o primeiro e o segundo, nós falamos dos contribuintes para a pensão militar e nós também falamos das alíquotas de contribuição para a pensão militar. Falamos ainda de contribuintes facultativos e é nesse ponto que faltou a informação que eu vou complementar com vocês aqui. O contribuinte facultativo, que é aquele militar que até 2000 poderia sair da força e continuar contribuindo para deixar pensão militar aos seus beneficiários, esse direito foi extinto com a medida provisória 2215 de 2001, mas aqueles militares que até 29 de dezembro de 2000 fossem contribuintes facultativos permaneceram contribuindo. Este tipo de contribuinte, se ele deixar de contribuir por 24 meses, seus beneficiários perdem o direito à pensão militar. Isso é o que está previsto no artigo 5º, também revogado pela medida provisória 2215, mas que vale para aqueles contribuintes facultativos que já tiveram esse direito ressalvado lá em 2000. Muito bem. Outra situação importante, quando falamos da pensão militar e suas alíquotas, é muito importante sabermos que a contribuição para a pensão militar incide sobre o total dos proventos ou o total da pensão. Já explico. Quero dizer que a contribuição de 10,5%, de 3%, ela não vai incidir somente sobre o soldo ou somente sobre alguma das parcelas remuneratórias. Vai incidir sobre soldo mais adicionais, vai incidir sobre o bruto. No caso dos militares, vai incidir sobre 100% dos seus proventos. E no caso das pensionistas, já com a redação atualizada agora da Lei 13.954, vai incidir sobre a cota de pensão que ela receber. Ou seja, se a pensionista recebe 100% de pensão militar, os 10%, os 10,5%, os 3% ou 1,5% vai incidir sobre a totalidade da cota que ela recebe. Se for de 100%, sobre os 100%, soldo mais adicionais que ela recebe. E ainda, se for uma cota de 33%, se ela dividir com duas irmãs, por exemplo, vai incidir aqueles 10,5%, aqueles 3%, sobre os 33,33%, aquele 1/3 de pensão militar que ela recebe. A redação anterior falava só em proventos e a redação pós-lei 13.954 fala proventos ou cota de pensão. Por quê? Porque a lei 13.954 incluiu as pensionistas no rol de contribuintes que nós já falamos lá no primeiro vídeo. Se você por acaso não assistiu os vídeos anteriores, olha aqui embaixo, vou deixar um link que você pode assistir do início para o fim ou vai assistindo na ordem decrescente dos episódios mais recentes até você chegar no primeiro episódio. Aqui na descrição desse vídeo você vai encontrar isso. Então vamos falar logo da contribuição para posto acima, que está previsto no artigo 6º da Lei 3765 e também foi revogado pela medida provisória 2215, mas para aqueles militares que optaram até 29 de dezembro de 2000 ou implementaram essas condições, esse direito também está ressalvado. Vamos falar disso e deixamos para o final do vídeo os descontos obrigatórios. Mas se você for novo por aqui, se inscreva no canal aqui embaixo, ative todas as notificações, deixe seu like, compartilhe nosso conteúdo e comente. Quem sabe o seu comentário não vira um Augusto Leitão Responde. Passe nas nossas redes sociais, nós temos o meu Facebook e o meu Instagram, o @Augusto Leitão. Lá você encontra trailers, vídeos e algumas frases que você pode salvar e compartilhar. É o @Augusto Leitão. Me segue por lá também. Conheça o meu site, augustoleitãoadvocacia.com.br, e faça tudo isso que eu falei para que o YouTube entenda como relevantes nossos vídeos, como relevante nosso conteúdo, entregue ele sempre para você e para mais e mais pessoas. Muito bem, muitas pessoas me perguntam
tanto no YouTube como em mensagens de WhatsApp. As pessoas perguntam: posso renunciar à contribuição para a pensão militar? Eu vou trazer para vocês aqui quais são os descontos obrigatórios. Por que a pensionista não pode deixar de contribuir para a pensão militar administrativamente? Porque se eventualmente, pela via judicial, ela conseguir uma decisão que deixe de contribuir com os seus 10,5%, com os seus 3%, a Força Armada irá cumprir, mas administrativamente, uma lei que prevê quais são os descontos obrigatórios. Inclusive, esses descontos obrigatórios foram atualizados pela própria Lei 13.954 e foi inserido o artigo 3º-B da Lei 3765, que nós vamos ver agora. Então, são descontos obrigatórios. A contribuição para a pensão militar. Então, não pode ser renunciado os 10,5% da pensionista, o 1,5%, aqueles 3%. Também é considerado desconto obrigatório a contribuição para a pensão militar. Então, a contribuição para a pensão militar, o FUSMA, o FUNSA e o FUSEX devem ser descontados daqueles dependentes que utilizam o FUNSA e que estão lá no rol do artigo 50, já modificado pela Lei 13.954. Por que eu estou dizendo isso? Porque há dependentes que, de acordo com a Lei 13.954, não mais estariam na utilização dos fundos de saúde e que ainda não tiveram esse fundo cortado. Então, enquanto ele estiver utilizando os hospitais e contribuindo, vai utilizar os hospitais. A partir do momento que este pensionista, que esta pensionista não mais puder utilizar os hospitais, também tem que cessar a contribuição. Então, fique de olho nisso. Muito bem, e se o pensionista utilizar algum serviço e precisar indenizar a Força Armada, essa indenização será feita na folha de pagamento e esse desconto também será obrigatório. Impostos que incidem sobre a pensão, é o caso do imposto de renda, é um desconto obrigatório. Ressarcimento ao erário, se eventualmente algum pensionista recebeu indevidamente um valor a mais, recebeu como capitão e deveria estar recebendo como tenente, isso deverá ser feito um processo de ressarcimento ao erário, com oportunidade para contraditório, ampla defesa, devido processo legal e chegada à conclusão dos descontos indevidos após a realização do devido processo legal, pode ser implementado em folha de pagamento determinado valor de forma parcelada e esses descontos de ressarcimento ao erário também são obrigatórios. Muito bem, mais algum? Pensão alimentícia e pensão judicial indenizatória. Se por acaso houver pensão alimentícia no contra-cheque daquele militar ou alguma outra pensão concedida na via judicial, ela também será obrigatória e não pode esse desconto ser simplesmente removido por um pedido do militar. Muito bem, e se houver uso indevido do PNR, próprio nacional residencial, e implementar-se uma multa, por exemplo, para os pensionistas, deverá essa multa também ser considerada um desconto obrigatório. E o posto acima, gente? Vamos tratar agora de posto acima. O artigo 6º da Lei 3765 permitia aos militares que tivessem mais de 30 anos ou mais de 35 anos contribuir com um valor a mais, com um posto acima. Essa previsão ela é muito antiga, antes mesmo da Lei 3765, porque o militar já contribuía para Montepio e ele poderia contribuir com um valor acima se ele quisesse que os seus beneficiários passassem a receber um valor ainda maior do que aquele valor que ele, militar, percebia em vida. Ou seja, aquele militar que antes de 29 de dezembro de 2000 implementou as condições para contribuir para o posto acima, poderia fazê-lo. Ou seja, o militar que lá em 29 de dezembro de 2000 tivesse 30 anos e quisesse contribuir para o posto acima, ou tivesse 35 anos de serviço e quisesse contribuir para o posto acima, pode fazê-lo. E se ele tiver implementado os 30 anos ou 35 anos, poderia inclusive manifestar esse desejo após 29 de dezembro de 2000. Então era muito comum que nós tivéssemos primeiro-tenente contribuindo para capitão, ou contribuindo para 2 postos acima, para major, por exemplo, ou ainda aqueles militares que iam até o final de carreira e ficavam muito tempo na ativa. É o caso dos coronéis full, que ficavam exercendo comando, que ficavam aguardando o julgamento de sua turma.
para um cargo de oficial general. É comum que esses coronéis tenham 30, 32, 35, 37, 40 anos de serviço. Então era comum que esses coronéis contribuíssem para o posto de oficial general de 2 estrelas, de 3 estrelas, dependendo se eles tinham mais de 30 anos ou mais de 35 anos. Muito bem, mas isso acabou com a medida provisória 2215 de 2000. Pelo menos isso acabou 100% para o Exército, que logo depois da medida provisória editou a portaria DGP número 71 e disse que quem implementou essas condições até 29 de dezembro de 2000 poderia solicitar a contribuição para o posto acima. Quem não implementou essas condições não mais poderia. E por que é que o Exército fez isso? O Exército está dizendo exatamente o que estava previsto na medida provisória 2215 de 2000. É que a Marinha e a Aeronáutica tiveram um entendimento mais amplo sobre esse direito, entenderam que este era um direito previsto na Lei 3765 e que foi retirado com a medida provisória 2215. E, como tal, estaria debaixo do guarda-chuva do artigo 31. O artigo 31 da medida provisória é aquele artigo que diz que os militares que quiserem manter os direitos da Lei 3765 deveriam contribuir com mais de 1,5%. Então, Marinha e Aeronáutica entenderam que este era um desses direitos e que aqueles militares contribuintes com mais de 1,5% poderiam, mesmo após o ano 2000, passar a contribuir com o posto acima, ainda que tivessem implementado as condições depois disso. Isto foi um grande problema, porque não havia uma definição do Ministério da Defesa sobre esta matéria. O Exército fez de uma forma, Marinha e Aeronáutica fizeram de outra forma, uma forma mais ampla. E isso gerou pareceres de uniformização muitos anos depois, entendendo que a posição mais acertada seria mesmo a do Exército e que qualquer concessão feita pós-2000 seria ilegal. Então a Marinha e a Aeronáutica estavam com um grande problema porque concederam esse direito por 10, 12, 14 anos e aí muitos desses militares faleceram e já havia pensionistas recebendo com posto acima. A Marinha suspendeu as concessões com o primeiro parecer de uniformização, a Aeronáutica ainda manteve por mais algum tempo, o que acabou gerando um enorme procedimento de revisão administrativa de todos os casos de pessoas que estavam nessa situação, e aí eu estou falando de militares contribuintes de posto acima e pensionistas de militares que já haviam contribuído com o posto acima e já estavam recebendo com o posto acima. Então houve um grande mapeamento dessas pessoas, contraditório administrativo, devolução de valores, redução de valores de pensionistas que já estavam recebendo, muitos requerimentos administrativos e muitas ações judiciais. Eu tenho um vídeo sobre esse procedimento, vou deixar aqui na descrição para vocês verem também. Muito bem, mas e o posto acima concedido àquele militar que foi para a reserva com mais de 30 anos? E o posto acima daquele militar que foi reformado por saúde ou por alguma enfermidade lá pelo artigo 110 e 110 parágrafo 1º do Estatuto? Bom, você mesmo disse, 110 parágrafo 1º do Estatuto e artigo 52 do Estatuto não são concessões de posto acima de grau imediato previstos na Lei 3765. Podem ter sido concedidos ao militar no passado e ter reflexo na pensão. Sim, porque a pensão ela é o mesmo valor que aquele militar recebia em vida. Isso se chama paridade. Se ele for reformado com posto acima, a pensão será concedida com o posto acima. Então, só para não ficarmos sem essa informação, aquele militar que foi para a reserva com mais de 30 anos antes da medida provisória 2215 de 2001, ele ia para a reserva com proventos acima daqueles proventos que ele tinha na ativa. Muito bem. E aquele militar que foi reformado pelo artigo 110, lá no artigo 110, quando o militar é reformado por acidente de serviço ou por moléstia contraída em campanha ou por alguma daquelas doenças lá elencadas no artigo 108, e aí eu estou falando de câncer, AIDS, cegueira, ou ainda por alguma enfermidade com relação de causa e efeito, o militar terá direito ao grau superior e isto irá impactar nas pensões militares, ressalvados entendimentos do Acórdão 2225 do Tribunal de Contas, que nós vamos ver a seguir. Se você for novo por aqui, se inscreva no canal aqui embaixo, ative todas as notificações,
deixe seu like, compartilhe nosso conteúdo e comente. Quem sabe o seu comentário não vira um Augusto Leitão Responde. Passe nas nossas redes sociais, nós temos o meu Facebook e o meu Instagram, o @Augusto Leitão. Lá você encontra trailers, vídeos e algumas frases que você pode salvar e compartilhar. É o @Augusto Leitão, me segue por lá também. Conheça o meu site, augustoleitãoadvocacia.com.br, e faça tudo isso que eu falei para que o YouTube entenda como relevantes nossos vídeos, como relevante nosso conteúdo, e entregue ele sempre para você e para mais e mais pessoas. Não facilite com a Covid-19. Um abraço a todos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.